Bom, boa tarde a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando. Bom, hoje, retomando os nossos seminários, a gente tem o prazer de ter um colega nosso aqui, já de alguma data, o Rogério Deieno. O Rogério, ele é graduado em Física pela Unesp de Rio Claro, fez o mestrado também lá na Unesp, em Rio Claro, fez doutorado no INPE, alguns pós-docs, e ele já está há algum tempo, né? Estava falando para a gente agora, praticamente 5 anos já, como pesquisador do Southwest Research Institute, em Boulder, Colorado, Estados Unidos. Então, por favor, Rogério, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Bom, obrigado, Otton, obrigado, Luana, a todos pelo convite. Já faz bastante tempo que eu não vou para o Brasil, desde o começo da pandemia, então poder conversar com o povo aí também é bem legal. Então, bom, vou falar um pouquinho aqui do novo trabalho que a gente fez, um trabalho que acabou de ser aceito para publicação no Astrophysical Journal Letters, sobre as implicações da migração eu apertei algum errado aqui, sobre a implicação da migração de Júpiter durante a fase de gás, que Júpiter pode ter se formado mais distante do Sol e migrado para dentro, qual a implicação que isso tem para o sistema solar interno. Esse trabalho foi feito em colaboração com o que vocês conhecem bem já, acredito, o André Isidoro, o Alessandro Morbidelli, o Davi e o Bill Botzka. Então, qual é a motivação para isso? Por que a gente pensou nesse trabalho e de onde vem tudo? Bom, primeiro, um pouco de background, né? Para um planeta se tornar um gigante de gás, um planeta do tipo de Júpiter, por exemplo, uma coisa que tem que acontecer, ele tem que se formar enquanto o gás ainda existe no disco, tá? Porque senão ele não consegue adquirir, acretar a atmosfera e nada do tipo. A segunda coisa é que quando um planeta está num disco de gás e está ficando bem grande, está começando a interagir, ele começa a interagir com o gás e isso gera tidal interactions que faz o planeta migrar. Essa migração, existem vários tipos de migração, mas pode ser bem complexo, mas para simplificar, vou dividir apenas em dois tipos. A migração do tipo 1, que geralmente é uma migração de larga escala e rápida, que geralmente acontece para planetas que são grandes o suficiente para perturbar o gás, porém não são grandes o suficiente para abrir um gap no gás. Eles só perturbam levemente a superfície do gás. E existe um outro tipo de migração que chama tipo 2, que é quando o planeta realmente começa a acretar muita atmosfera, ele perturba muito a densidade do gás, ele pode abrir um gap, um vazio no disco, e isso diminui a taxa de migração do planeta, porque ele começa a ter menos gás para interagir conforme ele vai consumindo, e essa migração ainda existe, mas pode ser bem limitada, e dependendo do tipo de gás, da densidade, pode até parar a migração. E, realmente, quando a gente olha para sistemas de hot super Earths, você vê muitos sistemas de superterras com múltiplos pares de planetas que existem bem próximo da estrela e próximo ou dentro ou próximo de ressonâncias de movimento médio. Aqui são alguns exemplos de planetas, sistemas exoplanetas, e isso sugere que esses planetas provavelmente migraram para o tipo 1 conforme eles estavam crescendo. Eles chegam na borda, o primeiro planeta chega na borda do disco, o segundo planeta migra até encontrar uma ressonância e para ali, os outros planetas vão fazendo a mesma coisa e você forma esses sistemas compactos em ressonância por tipo 1. Essa é uma evidência desse tipo de migração. De maneira similar, Cold Júpiters, que são planetas do tipo de Júpiter, que estão além de uma unidade astronômica, eles existem em sistemas que estão compostos por superterras que estão internos à órbita deles. Isso, em 2018, talvez esse número possa ter mudado um pouco, não conferi, para falar a verdade. Cerca de 9% dos sistemas de exoplanetas eram desse jeito, com superterras internas e Cold Júpiters acima de uma unidade astronômica. E o único jeito que você consegue preservar essas superterras é se esse Júpiter parou de migrar antes de chegar em uma unidade astronômica, porque senão ele ia empurrar as superterras para dentro da estrela e ia bagunçar tudo. E uma explicação, então, que foi dada para isso é que esses Cold Júpiters provavelmente se formaram mais distantes da estrela,
começaram a migrar para migração do tipo 1 muito rápido, quando eles ainda não eram tão grandes, e a partir do momento que começaram a acretar gás, entraram no tipo 2 e eventualmente pararam de migrar em algum ponto, antes de chegarem em unidade astronômica. Muito bom, então quando coloca tudo isso junto, o que isso sugere é que Júpiter, que também está em sincronia astronômica, provavelmente se formou em alguma distância bem mais longe do Sol e migrou para dentro. Conforme ele ia crescendo, ele ia migrando para dentro do Sol. O que é plausível e é uma boa ideia. Mas qual é o problema que existe com isso atualmente? Bom, primeiro, não existe constraints, né? Não existe nenhum... constraint, não lembro como é que traduz constraints, desculpa. Não existe muitos constraints em respeito ao quão longe do Sol Júpiter poderia ter se formado. Né? De fato, colocar esse tipo de constraints é muito difícil, porque a gente não conhece muito também sobre o disco protoplanetário. E, de fato, é muito simples de reproduzir, não, talvez não muito simples, mas existem várias maneiras de reproduzir a órbita atual de Júpiter, se você considerar que Júpiter se formou em diversas configurações orbitais, né? Diversas distâncias do Sol, dependendo de vários parâmetros do disco, a coluna de densidade, a viscosidade, o número da quantidade de solo, de sólidos que você vai ter no disco, turbulência, tudo isso pode interferir o quanto o planeta vai migrar, a distância dele, e o quão rápido ele migra, então você consegue reproduzir a órbita. Então é um problema difícil de colocar um constraint, de restringir, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Qual foi a ideia? Bom, uma coisa a gente sabe. Isso já foi demonstrado em vários trabalhos, normalmente com partículas de teste, porque as simulações são bem custosas. E uma coisa que a gente sabe é que quando Júpiter migra, ele afeta toda a população de small bodies, né? Todos os objetos menores que estão na frente dele vão sofrer consequências. Eles vão ser espalhados por encontros próximos, eles podem ser transportados por ressonâncias, então tudo isso pode afetar, a gente sabe que existe uma grande influência de Júpiter nesses objetos. Então, baseado nisso, a ideia foi, vamos tentar colocar um constraint, restringir a órbita original, a distância da órbita original de Júpiter. Vamos ver se a gente consegue entender qual a distância máxima do Sol onde Júpiter poderia ter se formado, baseado em algumas considerações que nós vamos fazer. Tá? E essas considerações foram: primeiro, a gente não sabe exatamente como Júpiter cresceu, mas existem prescrições analíticas que, que aproximam o que poderia ser uma maneira com a qual o Júpiter cresceu e migrou. Para ser mais específico, o que eu estou falando aqui é de Planetary Growth Tracks, que basicamente são descrições analíticas que descrevem qual o caminho que um planeta faria no diagrama massa, distância radial, e que o planeta cresceria e seguiria nesse painel quando você considera o que a gente conhece de acreção, né, de cores, que são acreção por planetesimal, por Pebble, acreção de atmosfera e interação planeta-disco, né, migração. E aqui são alguns exemplos de dois trabalhos, existem muitos outros, mas esses são os dois exemplos de como alguns planetas poderiam migrar dependendo da distância e de condições de disco e tudo mais. E para ser mais específico, o que nós usamos foi a descrição que a gente pode encontrar no review de Johansen e Lambrecht, 2017, e seguindo aquela receita, aquela função analítica, a gente gerou 4 Planetary Growth Tracks para Júpiter, com Júpiter começando em 10, 15, 20 e 25 unidades astronômicas e migrando até a posição dele atual. A gente começou Júpiter sendo um embrião da massa da Lua, fazendo ele migrar até a posição dele atual com a massa atual dele. O tipo de evolução, igual está nessa curva, não é tão importante, tá? Poderia ser um pouquinho diferente entre um e outro, mas a ideia geral é essa. A gente começa de várias distâncias, define condições de disco que vai fazer o Júpiter chegar na posição dele seguindo a Planetary Growth Track Equations.
Outra coisa que a gente teve que considerar, dessa vez, em vez de trabalhar apenas com partículas de teste, a gente considerou que o disco de planetesimal seria um disco massivo, para começar de início. Tá? Então, aqui a gente não... Vamos ter em mente que a gente não vai trabalhar com partícula de teste, a gente vai trabalhar com planetesimais massivos. E para determinar a massa desse disco, o que a gente fez foi, basicamente, seguir a descrição da Minimal Mass Solar Nebula. Tá? De uma maneira que a gente definiu um perfil de disco com a densidade que varia com um R elevado a menos 1 sobre R, e a gente tunou essa densidade como sendo como uma fração da densidade nominal em uma unidade astronômica do que seria a Minimal Mass Solar Nebula. E aí a gente usou metade e 2 vezes esse valor da Minimal Mass. Para o disco, para determinar a quantidade de sólido, isso dá a massa total, daí a gente consegue tirar a massa total de gás do disco, a massa total do disco, e para determinar a massa de sólidos, a gente considerou um disco com metalicidade de 1%, uma estrela do tipo solar, e então 1% da massa do disco seria em sólidos, mas esses sólidos seriam pebbles e planetesimais. Então, para determinar a massa de planetesimais, a gente ainda determinou que esse seria em torno de 10 a 20% do disco que a gente forma. E esses são os pontos que a gente vê aqui do lado, né? Na figura, na parte de baixo, tem 0,5 mmSN, FPL 0,1, são metade da Minimal Mass Nebula, com 10% dos sólidos em planetesimal, assumindo uma estrela de uma metalicidade de 1%. E aí você tem esses discos baseado nessas massas de disco, dependendo da distância. Outra coisa que a gente teve que considerou foi que a borda interna do disco estaria em 5 unidades astronômicas, basicamente para não cair dentro do cinturão de asteroides, que é o que a gente vai querer estudar na frente. E uma borda externa do disco pararia a 2 unidades astronômicas para dentro da órbita onde a gente está começando o Júpiter. E a gente teve que fazer isso porque, como os planetesimais são massivos e Júpiter começa bem pequeno, com uma massa da Lua, se você coloca Júpiter dentro do disco, ele vai sofrer scattering, ele pode, depois de um tempo, sofrer planetesimal, uma migração por planetesimal. E como a gente quer que o Júpiter segue a função analítica do Planetary Growth Tracks, a gente preferiu evitar isso. Então, a borda interna do disco está um pouquinho para dentro de Júpiter, e o que isso implica, basicamente, é que a gente só está estudando o efeito de Júpiter na população de planetesimal que está dentro dele, tá? Dentro da órbita dele. E uma consideração final foi de que o disco de planetesimais que a gente tem, ele seria teria um tipo taxonômico do tipo C, né? Os planetesimais seriam C-types. E a gente fez isso baseado em 2 pontos. O primeiro é que a gente assume que no tempo em que os planetesimais terminaram de se formar, a linha do gelo estaria para dentro de 5 unidades astronômicas. E também pelo fato de que o cinturão de asteroides ele apresenta basicamente 2 componentes. Tem muitos tipos taxonômicos, mas tem 2 principais tipos taxonômicos no cinturão de asteroides, que são asteroides do tipo S, que tem uma composição mais próxima dos planetas terrestres, e você tem planetas que provavelmente vieram do sistema solar interno, e os planetesimais do tipo C, que vieram do sistema solar interno, e eles são ricos em água, por isso que pensa que ele veio depois da linha do gelo, e também é bem aceito já hoje que esses asteroides do tipo C, que vieram além da linha do gelo, foram implantados no cinturão de asteroides. Então, baseado nisso, a gente assumiu que o nosso disco vai ser do tipo C. A gente também vai considerar aqui, mas isso é mais como um constraint depois, a massa que é implantada no cinturão de asteroides, né? O nosso disco de planetesimal é massivo, então vamos ver quanto daquela massa vai no cinturão de asteroides. Por que a gente fez isso como um constraint? Primeiro, porque o cinturão de asteroides tem muita pouca massa, tá? Basicamente da ordem de 10 mil vezes menos do que a massa da Terra. Então, você tem que ter um limite de massa que você pode implantar. Se implantar muito, pode dar problema. E, para ser mais preciso, a gente, em vez de comparar com a massa atual do cinturão, a gente comparou com a massa de asteroides do tipo C, que estão no cinturão.
3/4 é basicamente toda a massa também, mas só uma pequena diferenciação. Mais 2 pontos que a gente considerou foi que vai ter colisão evolucional nesse disco, né? Para isso a gente usou o código do iPad, que o Hal Levson escreveu, que nesse código a gente consegue seguir a evolução orbital e também a evolução colisional de todas as partículas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes do código agora, podemos discutir depois, mas basicamente o código consegue simular milhares de milhões de planetesimais com massa e seguir a evolução colisional deles. Então, a gente vai ter um disco massivo, porque o disco é massivo, a gente vai vai deixar eles evoluírem colisionalmente, para evitar que planetesimais cresçam muito rápido ou que eles tenham uma perturbação muito grande entre um e outro, por serem muito massivos. E como eles podem evoluir colisionalmente, a gente determina uma função, a Size Frequency Distribution, a SFD, para a população inicial, e a gente segue a evolução desse SFD também. Basicamente, a gente está interessado em saber qual é a SFD da população original que vai cair dentro do cinturão de asteroides. E, por fim, claro que a gente vai comparar isso com o que a gente sabe sobre a SFD, a distribuição dos asteroides que a gente tem hoje, né, que são observados hoje. E, por fim, a gente também vai medir a quantidade de poeira e fragmentos bem pequenos, né, do tipo tamanho de pérolas que a gente gera. Por que isso vai ser importante? Porque, lembra, tudo que vai acontecer, tudo que eu vou mostrar aqui, basicamente, a gente está assumindo que acontece quando o gás ainda existe, porque Júpiter está migrando, Júpiter está acretando essa atmosfera, então tem que ter gás no disco. Então, esses planetesimais também sentem arrasto gasoso, e quando eles fragmentam, eles podem espiralar para dentro da estrela, então basicamente, que você tem pequenos fragmentos, eles podem interagir com a parte interna do disco, não só o cinturão de asteroides, mas também os planetas terrestres que vão crescer, que estariam crescendo durante aquele momento. Então, isso é basicamente uma visão geral de tudo o que a gente considerou, o que a gente vai fazer. É muita coisa, eu sei que é bastante, então, para simplificar um pouco, de maneira visual, o que eu estou falando é isso. E o que eu vou me preocupar, o que a gente vai discutir hoje, são aqueles 3 pontos do A. Né? Então, você tem um disco de planetesimal do tipo C, Júpiter, o círculo preto aqui vai migrar e vai carregar partícula para dentro do cinturão de asteroides, que é essa parte rachurada, essa parte sombreada em cinza. Tá? Esse slide é bastante importante, eu vou retomar várias vezes aqui para olhar em cada diferente plot, mas basicamente a gente já pode ver que tem um disco, você tem materiais no painel de baixo, no terceiro painel, né, do raio da partícula com seu eixo maior, você vê que muitos planetesimais diminuem de tamanho, eles quebram, e os pequenininhos, quando eles chegam abaixo de 1 quilômetro, eles migram muito rápido e podem interagir com a parte interna do disco, com outros planetesimais abaixo de 1 unidade astronômica, e muita coisa é depositada no cinturão de asteroides também. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Determinar a quantidade de massa desse disco original que caiu dentro do cinturão de asteroides. O SFD também, se olhar no painel de baixo, dá para ver que os planetesimais têm tamanhos diferentes já inicialmente, e ver como essa distribuição de tamanho, quando cai dentro da parte cinza, como essa posição de tamanho muda, se muda ou não muda, e quais as implicações disso. E determinar também a quantidade de poeira e pebbles que são gerados por fragmentos e que vão chegar para dentro de uma unidade astronômica. Então, vamos começar a discutir a primeira parte, que é a parte da quantidade de massa implantada no cinturão. Então, basicamente, eu estou preocupado agora, se a gente olhar nos painéis de cima, em excentricidade e inclinação, é saber do disco inicial quanto que cai dentro daquela parte ali. Não vou me preocupar com o tamanho agora, a gente vai discutir tamanhos depois, mas primeiro é basicamente isso, vamos ver quanto desse disco que mudou e que caiu dentro da parte cinza. Para isso, só para lembrar, cada um daqueles discos tem uma quantidade de massa diferente, essas são todas as simulações que a gente fez. Preto vai sempre se referir à metade da Minimal Mass Nebula, azul sempre a Minimal Mass Nebula nominal, e vermelho 2 vezes a Minimal Mass Nebula. E
os símbolos sólidos são para 1%, para 10% da massa do disco infinitesimal, e os símbolos abertos para 50%. Então, seria um disco bem massivo, na verdade. Então, pronto, a gente fez aquela simulação com vários discos, e aqui eu já estou mostrando nessa figura a quantidade de massa em asteroides do tipo C, e daquele disco inicial você implantaria no cinturão de asteroides como uma função da distância inicial de Júpiter. E ali embaixo, em verde, apenas para referência à massa atual do cinturão de asteroides. Tá? Então, já de cara, o que a gente pode ver aqui, que a gente observa é que muita massa, bastante massa, uma grande fração do disco inicial é depositado dentro do cinturão de asteroides. Isso não é tão surpresa, não é uma surpresa muito grande, a gente já sabia pelos trabalhos anteriores, Raymond e Isidoro, alguns outros, que a implantação, a eficiência de implantação pode ser muito alta. E o que a gente também observa é que, mas principalmente assim, o que a gente observa é que existe uma dependência na quantidade de massa que você coloca dentro do disco, com a quantidade de massa inicial, mas também com a posição inicial de Júpiter, tá? Qual a distância inicial de Júpiter. O que também está relacionado, de certo modo, com a quantidade de massa. Quanto mais longe do Sol, mais massa de disco teria na frente de Júpiter, de acordo com as nossas considerações. E o que é importante ter em mente é que a quantidade de massa que a gente reporta aqui nessa figura, ela representa um limite superior na quantidade de massa que você pode colocar no cinturão de asteroides. Tá? E isso é porque a gente já partiu do princípio de que nada existiria, não teria nenhuma massa no cinturão de asteroides, e que também a gente só está considerando aqui o que é implantado por Júpiter durante a migração, tudo que está dentro de Júpiter. A gente não está considerando material adicional que a gente sabe que também entraria da região de Saturno, entre Júpiter e Saturno, e mesmo além de Saturno, na região dos gigantes de gelo. Tudo isso poderia colocar mais massa do que a gente está realmente medindo aqui. Então, isso é um limite superior. É bom ter isso em mente. Porém, ainda é muito cedo, né, para tomar alguma conclusão por aqui, porque isso tudo é durante a fase de gás, você colocou esse material lá dentro do cinturão de asteroides, e embora você ainda tenha muita massa do que o cinturão atual, quando o gás dissipar do disco, a gente sabe que os planetas gigantes vão continuar evoluindo e eles vão passar por um evento chamado de instabilidade dos planetas gigantes, né? Às vezes conhecido como modelo de Nice, né? Por aí vai. E o que foi já determinado, mostrado em outros trabalhos, é que essa instabilidade ela tem condições não só de excitar o cinturão de asteroides, mas também de depletar massa, arrancar massa do cinturão de asteroides. E isso geralmente acontece num nível que varia altamente, depende muito do tipo de evolução da instabilidade, o quão violenta ela pode ser, ou quão calminha ela pode ser. Então, esse geralmente varia entre 50% e 99,9% da massa total do cinturão de asteroides. E mesmo depois da instabilidade, mais 50% da massa geralmente pode ser perdida simplesmente por difusão caótica e alguns outros motivos, mas basicamente difusão caótica. Então, para entender basicamente isso, eu fiz esse trabalho, né, pegando o meu trabalho de 2018, a gente começa com um cinturão com baixa intensidade, baixa inclinação. Quando os planetas eles estão em ressonância, você vai passar pela parte da instabilidade. Quando a instabilidade acontece, você excita o cinturão todo e você já acaba perdendo massa do cinturão. E, embora tenha muita partícula, e perdendo massa, eu digo que você sai da região delimitada pelo cinturão e você coloca os asteroides em órbitas instáveis. E quando você continua a simulação por 5 bilhões de anos, todos aqueles objetos que estavam em órbitas instáveis, eles são perdidos naturalmente e você depleta mais 50%. Então, apenas considerar a massa que foi implantada durante a fase do gás não é correto, a gente precisa computar também qual seria a quantidade de massa perdida no cinturão, né? Durante a fase de instabilidade e subsequente difusão caótica.
Então a gente fez isso, e se você computar quanto de massa que você perde, né, aí na parte amarela está delimitado o que seria perdido por 50% a 99,9% de depressão durante a instabilidade, e em cima disso somando 50% por difusão caótica. E o que a gente vê, basicamente, é que todos os pontos que estão dentro dessa faixa amarela, eles podem, na verdade, essa massa pode ser perdida e pode ser comparável com o que a gente observa, então isso basicamente define qual o limite que seria consistente com o que a gente consegue observar no cinturão de asteroides. Tudo que está para cima do amarelo, no que eu pintei de vermelho aqui, geraria um cinturão de asteroides que é muito massivo. Tá? Seria um cinturão mais massivo do que a gente observa hoje, e isso então não é consistente com as observações. Então, tudo bem, tudo isso é para falar isso. Então, se tem uma coisa que é bom lembrar, nessa primeira parte, esse é o slide, pode ficar na cabeça. O que a gente aprende disso é, baseado nas considerações que a gente teve, tudo que a gente fez para Júpiter migrar e os discos que a gente usou, a gente pode concluir que Júpiter pode facilmente se formar até 10 unidades astronômicas, né? Basicamente, todos os pontos da esquerda ali estão dentro da faixa amarela. Mesmo que você coloque, às vezes, um pouco mais de massa ou não, não vai ter problema. Ainda tem bastante janela que você pode fazer, depletar depois o cinturão. Então, Júpiter pode formar, isso está em linha também com o trabalho do André, que a gente fez junto agora há pouco, em que o sistema solar se formaria por anéis, por exemplo. Então, Júpiter poderia se formar naquele anel que se estende até 10 unidades astronômicas, um pouquinho mais, não teria problema. Como é que Júpiter poderia, talvez, migrar de 15 unidades astronômicas, talvez até no caso azul, que é a Mínima Mass Nebula, ou metade da Mínima Nebula, mas já começa a ficar meio complicado, porque a gente tem que lembrar, eu falei isso, é um limite superior de implantação. Então, se alguma coisa a mais for implantada aí, você já pode cair na parte vermelha e não ficar ruim, e não conseguir reproduzir o cinturão atual. E é por isso que no ponto 3 eu digo que é bem unlikely, né? Não é muito claro que se pode, assim, eu diria que Júpiter, é muito difícil que Júpiter possa ter migrado de distâncias mais distantes do que 15 unidades astronômicas, porque mesmo que você tenha aqueles dois pontos pretos em 20 e 25 unidades astronômicas dentro da linha, a parte amarela, aquilo representa muito pouca massa. A gente está falando de discos com menos de 3 massas da Terra, disco que estende de 5 unidades astronômicas até quase 20 ou 25 unidades astronômicas. É uma densidade extremamente baixa, um disco muito pouco massivo. E, de novo, isso é um limite superior a qualquer outra massa que você já coloca esses pontos no vermelho e não reproduz mais o sistema solar. Então, eu acho que é bem complicado. De acordo com o que a gente fez, é bem improvável que Júpiter poderia ter se formado além de 15 unidades astronômicas. Só se você realmente tem um disco muito baixo de massa, mas isso implicaria que você não pode formar nada de planetesimal ali. Então, isso está um pouco também em contradição com os modelos de formação de planetesimal que a gente que tendem a sugerir que a maior parte da massa, da maior parte planetesimal, se forma na linha do gelo. E como a linha do gelo aqui no nosso caso está para dentro de Júpiter, isso implica que a linha do gelo não formaria muito planetesimal, o que está em contradição. Então, a gente não dá para falar que é impossível, mas é muito improvável, eu acredito. Essa é a mensagem. 10 unidades astronômicas, beleza. Para dentro, beleza. 15, entre 10 e 15, talvez. Acima de 15, provavelmente não. Planetesimal SFD. Então, o que a gente sabe? Até agora eu falei que eu vou usar isso, mas a gente não considerou nada sobre o SFD. Então, só para dar um review, a gente sabe que o cinturão de asteroides ele tem a distribuição de tamanhos do SFD muito evoluída colisionalmente. A gente pode ver aqui do lado, né, começa pela linha sólida para tentar chegar na linha nos pontos, que é a distribuição atual. Você varia muito durante o tempo, você muda muito esse SFD. Porém, tem uma outra coisa que o Bell percebeu em 2005,
é que se você pega objetos que estão acima, são maiores que 100 quilômetros, a linha sólida ela já está já está junto com os pontos e ela não muda. E disso o Bill associou que a distribuição de tamanho SFD para objetos maiores de 100 quilômetros é um fóssil da distribuição original do cinturão de asteroides. Então, ou eles se formaram no cinturão desse jeito, ou eles foram implantados desse jeito. Mas, por isso ser uma população que já evoluiu colisionalmente muito, a gente preferiu não usar o atual SFD do cinturão. Então, qual SFD a gente usou? A gente segue a ideia de que o cinturão vai ter um SFD cumulativo, baseado com objetos maiores que um determinado diâmetro, que serve uma lei de potência elevada a menos Q, e esse Q a gente colocou 5, que é mais steep do que mais íngreme do que a do cinturão de asteroides. Objetos o maior objeto vai ser do tipo Ceres e os menores do tipo 100 km, para começar. E isso foi baseado no seguinte: as simulações de streaming instability, esse é o típico range, né, o intervalo de tamanhos que você forma na streaming instability, também está de acordo com o fato de que os asteroides, a maior número se formaram em 100 quilômetros, então você vai ter eles com maior número nesse tipo de distribuição, e também no fato de que é observado no cinturão de Kuiper para os objetos maiores, que eles também têm um Q igual a 5. E diferente do cinturão de asteroides, aqueles objetos tendem a ser, a gente acredita que eles possam ser primordiais, dependendo da região do cinturão de Kuiper que eles estão. Então, como eu falei, eu ia voltar para esse plot algumas vezes, que ele é importante. No fundo, o que a gente vê no gráfico de raio versus semi-eixo maior aqui, esses tamanhos é uma distribuição que segue uma Size Frequency Distribution, um SFD com Q cumulativo com Q igual a menos 5. Tá? E aí a gente vai ver desse inicial o quanto que vai cair dentro da parte aturada também, na parte cinza, que é o cinturão de asteroides, e vai comparar essas duas distribuições de tamanho. E esse é o ponto 2 ali. Então, o que a gente vê na figura aqui, o que eu estou plotando, é a distribuição inicial, está em vermelho, isso é representativo de um SFD com slope Q igual a menos 5. E em cinza e preto, a gente tem em cinza o SFD da população implantada de todas as simulações, e em preto são dois end members, com o menor SFD e o maior SFD, basicamente, em termos de massa, né? Maior população, menor população implantada. E em verde a gente coloca para referência a distribuição do cinturão de asteroides que a gente pegou do artigo do Bill. E o que a gente vê daqui é que o SFD que é implantado, na verdade, ele mantém o mesmo slope, da mesma inclinação da população original que você assumiu. E no caso de se você considera uma população igual ao do Kuiper Belt, isso é muito mais steep, muito mais inclinado do que a do cinturão de asteroides, tá? Mas, de novo, a gente não pode tomar uma conclusão direta a partir daqui, porque a gente sabe que quando o gás acabar, aquilo tudo foi implantado na parte do gás, depois você vai ter a instabilidade planetária acontecendo. Então, a grande pergunta aqui que a gente tem que responder agora é: qual o efeito que excitação e depressão do cinturão de asteroides junto com evolução colisional pode fazer naquela SFD implantada? E para isso a gente fez dois experimentos. O primeiro, a gente pegou uma SFD igual a dessa linha vermelha, que a gente fez assumindo que o cinturão seria de baixa elasticidade e baixa inclinação, sendo que ele foi implantado durante o gás, ainda teria talvez gás suficiente para baixar todas as órbitas. E a outra a gente pegou uma SFD que veio dessa simulação específica, que na verdade mostra que a gente usa a distribuição, não só o SFD da simulação, mas também a distribuição atual, que pode ser excentricidades e inclinações maiores que um, e também o semi-eixo pode ter mais agrupamento em um caso ou no outro, que seria a linha preta de cima. Então a gente vai estudar o SFD vermelho e o de cima, o preto, que aqui a gente colocou como
mudei a cor, que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. O preto seria o SFD inicial da população com Q igual a -5 e cold, cinturão frio, e isso vai evoluir para o cinza, e o azul é o end member preto de cima, que vai evoluir para o vermelho. Então a gente incluiu a técnica que o Fernando Roig desenvolveu com o Davi e comigo no Pro e Simba, e a gente implementou isso no iPad, que também é escrito em cima do Simba, e a partir daí a gente usou as órbitas da evolução que eu tinha no meu artigo em 2018, que a gente sabe que reproduz o cinturão, os planetas gigantes, e que foi, na verdade, aquela mesma simulação de evolução do cinturão de asteroides que eu fiz, mas agora assumindo os SFDs das nossas simulações aqui e deixando a população interagir e evoluir colisionalmente. E isso já era um pouco esperado, o resultado agora, que a gente vê, tudo que a gente vê, você vê que o slope não muda muito das simulações, né? Do cinza, do preto para o cinza e do azul para o vermelho, você não tem muita mudança de slope. Apenas você abaixa o SFD porque você depletou. Isso significa que você depleta, você perde matéria, material, mas você não muda muito o tamanho deles durante a estabilidade. E isso era esperado, mas foi interessante e bom que a gente reafirmou. E isso era esperado porque o tempo de escala, né, o tempo que a evolução colisional ocorre é muito maior do que o tempo da estabilidade. A estabilidade acontece na escala de 1 milhão de anos. A evolução colisional pode ter até 100 milhões de anos, talvez, de tempo de escala. Então, o que acontece é que você depleta, né, você depleta o cinturão muito mais rápido do que ele vai evoluir colisionalmente. E depois, você depletou, ele vai ficar com esse SFD. A gente já aprendeu do Bill, do Botsky de 2005, que os objetos que estão acima de 100 km, que tem esse STIP, SFD nesse caso, eles não vão mudar. E então isso pode ainda continuar. Se você coloca se você implanta um SFD que é muito mais STIP do que o cinturão atual, isso vai permanecer até o final. Então, qual a indicação disso? Bom, primeiro isso indica que a nossa condição inicial, a nossa ideia, a escolha de Q-5 não era muito boa, tá? Isso não significa, na verdade, isso implica que se os objetos do tipo C, os planetas mais taxonomia C, foram implantados no cinturão devido à migração de Júpiter, vindo de um disco de planetesimal que estava interior a Júpiter, o máximo que a gente pode fazer é falar que a nossa escolha inicial estava errada, o cinturão não tinha Q igual a -5, mas sim ele tinha um SFD que já era igual ao do cinturão de asteroides. E desse jeito você vai implantar o mesmo slope, e isso vai funcionar para o cinturão de asteroides. E devido a esse fato, como a gente utilizou o Kuiper Belt como ponto inicial, uma implicação um pouco mais importante é que o SFD desses objetos que se formam para dentro de Júpiter, caso eles fossem implantados, eles sejam os objetos implantados no cinturão, isso teria implicação de que o que se forma no cinturão interno deveria ter uma distribuição de tamanho diferente do que a gente vê no Kuiper Belt. Tá? Essa é uma implicação, não é uma implicação tão forte igual a anterior, da quantidade de massa implantada, mas é uma implicação que nunca foi explorada antes. E, por fim, está acabando agora, no fim, vamos entender por que eu estou preocupado com poeira e pebbles, né? Por que a gente está preocupado em contabilizar isso? De novo, mas pela última vez, eu vou mostrar esse vídeo, agora a gente vai olhar para o ponto 3, e eu vou pedir para prestar atenção nesses objetos de cores mais escuras que na parte de raio que vão quebrando e migrando para a parte interna do disco, né? Então, plantar de novo, você vai vendo, os planetesimais vão quebrando de tamanho, eles vão indo para raios mais baixos, e dependendo do tamanho que eles têm, eles sofrem arrasto gasoso muito rápido, e eles migram para dentro muito rapidamente, e migrando muito rapidamente, eles vão atingir uma unidade astronômica, eles vão interagir com os planetesimais que estão naquela região de uma unidade astronômica e com planetas que provavelmente estavam crescendo ali. Poeira, eu não falei ainda, mas eu vou falar agora. A gente não
não segue a evolução orbital de poeira. Tá? Tudo que a gente, de objeto que quebra para raio abaixo de 10 a menos 6 quilômetros, né, praticamente 1 milímetro, tudo que vai abaixo de 1 milímetro a gente considera poeira e tira da simulação. De 1 milímetro para cima a gente considera tudo na simulação, e aí são esses objetos que a gente vê migrando e interagindo, e a gente vai considerar agora qual é a implicação dele. Então, só um pouquinho mais de background, por que a gente quer fazer isso. Basicamente é porque agora já aparentemente tem bastante evidência de que o sistema solar interno e o sistema solar externo, eles se formaram de dois reservatórios que são isotopicamente diferentes. Você tem não-carbonáceos chondrites, não-carbonáceos reservatório que é pobre em água na parte interna do disco, em marrom aqui, que a gente vai chamar de NC, por porção, e a parte externa, que é a parte CC, que seria a parte de water rich, ricos em água dos carbonáceos chondrites. Então, esses dois sistemas solares se formou a partir desses dois reservatórios, e esses dois reservatórios, eles não interagem por muito tempo, tá? E, mais recentemente ainda, nesse ano, saíram 2 artigos, no finalzinho do ano passado, na verdade, em dezembro, janeiro desse ano, janeiro desse ano, mostrando que existe um consenso querendo indicando que provavelmente a linha do gelo poderia ter formado, ter sido responsável por essa separação do sistema solar interno e externo. E se isso é verdade, então todos os planetesimais do tipo C que a gente considera no nosso disco também teriam composição isotópica do tipo CC, tá? Então todo esse orbital tipo CC, quando ele quebra e ele fica pequenininho, ele migra para a parte de dentro, ele vai interagir com a parte NC. Porém, existe um limite para isso, tá? Tem mais estudo dessa parte isotópica dizendo que esses dois reservatórios eles se formaram e eles permaneceram basicamente separados por muito tempo. E, de fato, foi notado, a partir de meteoritos coletados na Terra, que tanto a Terra como Marte acretou não mais do que 4%, em torno de 4%, na verdade até 10% poderia, mas em torno de 4% da massa total deles de material que vem da parte externa do disco, tá? De material com assinatura isotópica, do tipo do cinturão externo. Então, já é direto de entender isso, que caso a Terra e Marte, ou qualquer outro planeta que vai gerar a Terra e Marte, estivesse crescendo na parte interna do cinturão, ou os planetesimais que fossem gerar esses planetas tiverem lá durante a fase de migração de Júpiter, o que pode acontecer, toda essa avalanche de poeira e pebble, objetos do tamanho de pebble, vai interagir com a comunidade astronômica e vai interagir com esse planeta. Então, a questão que fica é o que isso vai fazer com esses planetas, tá? Isso vai mudar a química dos planetas ou não. Então, a gente mediu aquilo tudo. Essa figura já mostra aqui os pontos, igual foram no primeiro plot, reportando a massa total que você tem em poeira gerada e em pebbles, fragmentos que ficaram do tamanho de pebble e migraram para dentro. E o que a gente pode ver daqui é que isso pode varia muito, é claro, de acordo com a massa do disco e tudo mais, mas fica entre o limite de 5 massas da Lua e 10 massas da Terra. E em verde, a gente tem a contribuição para medidas isotópicas do quanto que isso poderia, do quanto a máxima contribuição que a Terra poderia ter desse tipo de material, e também de Marte, embaixo. E a grande pergunta é, então, bom, isso é bastante massa. Isso vai destruir a dicotomia que a gente conhece e vai ser consistente com o fato de que os dois sistemas solar interno e externo ficaram separados ou não? E pensando só nos planetas, tá? A gente não sabe ainda. No artigo tem uma discussão bastante grande também sobre chondrules, sobre planetesimais formados mais tarde, mas eu não vou falar sobre isso aqui, eu vou ficar só nos planetas. E quando o artigo eu devo colocar no archive
talvez hoje ou semana que vem. Até terça-feira deve estar no archive, mas eu posso mandar o PDF também para quem quiser. Lá tem uma discussão bem mais profunda o que poderia acontecer com côndrulos e outras coisas, mas aqui focando nos planetas, embora esses pontos, todos que a gente coloca aqui, podem estar muito acima da região verde e vermelha, a gente sabe por trabalhos antigos de acreção de pebbles no planetas terrestres que a Pebble accretion é muito ineficiente para o planeta terrestre. Pode ser que até talvez alguns poucos porcentos, mas em geral a gente pode dizer que talvez menos de 1% da massa de Pebble seria acretada para os planetas terrestres. Então, se você multiplica isso por 0,01, todos esses pontos vão cair dentro da parte achurada, da parte verde e vermelha, e, portanto, isso não traria nenhuma consequência na química dos planetas que a gente tem já medido hoje que existe. Então, não é nenhum problema. A dicotomia que eu não falei, mas essa separação geralmente ela é chamada de NCCC, Isotopic Dichotomy, e isso seria preservado, isso é compatível com o que a gente observa. De novo, a gente não sabe se isso ainda é compatível para planetesimais que se formaram mais tarde ou para côndrulos, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, a gente pode discutir depois se quiser, mas nesse ponto eu diria, dá para dar uma olhadinha no paper para mais detalhes. Então, para encerrar, esse é meu último slide. A gente viu, né, o que seriam os efeitos da evolução de Júpiter para o sistema solar interno, basicamente assumindo que existia um disco de planetesimais interno na órbita de Júpiter, e ver o que Júpiter carrega para dentro do cinturão. A gente viu isso em respeito à massa do cinturão de asteroides, o SFD da população original de planetesimal comparado com o SFD do cinturão e com os planetas terrestres, em função de dados isotópicos dos planetas terrestres. E o que eu diria é que, embora existem essas implicações e existem muitas outras implicações que a gente também discute no paper, mas eu só peguei mais essa daqui, essas três para conversar. A mais importante dela, o que eu gostaria que todo mundo lembrasse e tivesse em mente, tudo aqui, primeiro, não dá para considerar que Júpiter forma em qualquer distância que você quer do sistema solar sem considerar os efeitos que ele vai ter no sistema solar interno, porque Júpiter bagunça tudo. O maior efeito que a gente mediu é na quantidade de massa implantada no cinturão de asteroides. Muita massa pode ser implantada, né, que a gente pode ver na figura do lado. E isso pode ser incompatível com o cinturão de asteroides. E a conclusão maior que a gente tira disso é que quanto mais longe Júpiter se forma do Sol, menos planetesimais você pode ter existido dentro da órbita dele. E aí cabe a questão de quando isso vai ser compatível ou não com formação de planetesimais. E por fim, a gente tentou colocar esse constraint de que se Júpiter se formou além de 15 unidades astronômicas, basicamente nenhum planetesimal pode existir dentro da órbita dele. E por isso é muito mais provável que Júpiter tenha se formado para dentro de 10 unidades astronômicas. E eu paro aqui. Obrigado. Obrigado, Rogério. Trabalho bastante interessante, bem denso, né? Uhum. Então, a gente abre agora para perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ernesto, por favor. Boa tarde, Rogério. Parabéns pelo trabalho, fantástico, hein? Muito bonito o trabalho, bem interessante. Eu fiquei com dúvida numa parte do trabalho, a hora que você fala da cavidade de 5 unidades astronômicas, quando vocês fizeram essa simulação e colocaram essa cavidade, esses objetos que foram jogados para dentro dessa cavidade, depois ela não tem gás nela, né? Não, tem gás sim. Né? Tem gás. O gás está no disco inteiro. A gente só considerou que não ia ter planetesimal para dentro de 5 unidades astronômicas, porque a gente queria estudar o cinturão de asteroides. Então, a gente considerou que só tinha planetesimal de 5 unidades astronômicas ou mais, porque aí a gente vê desse ponto, né, para todo o material que está para fora da linha do gelo, quanto cairia no cinturão. E a gente não queria a gente queria evitar que quando implantado esse material fosse interagir com algo que já possivelmente estivesse lá. Mas é só por isso. Mas o gás está no disco inteiro.
Entendi. Então, quer dizer que eu entendi que fosse uma cavidade, não é uma cavidade. Aquilo, Não. você colocou aquele limite só para Júpiter não ultrapassar aquilo. Mas como é que vocês conseguiram fazer que Júpiter parasse ali, né, em torno de 5? Então, aquilo foi, na verdade, foi tunado, tá? A gente Ah, tá. gerou aqueles Planetary Growth Tracks. Isso também é uma coisa que não deu tempo de explicar direito, mas é uma excelente pergunta. A gente não sabe, na verdade, tá? Por que Júpiter pararia em síncrona astronômica? A gente assume que poderia ser duas coisas. Uma, o gás acaba quando Júpiter chega em síncrona astronômica. Ele começa a migrar em um certo ponto, vai para dentro, chega em cidades astronômicas, o gás acabou, ele já está com o gap aberto, ele não vai migrar mais porque não tem gás. A segunda opção seria se Júpiter se formasse mais cedo, bem cedo durante a fase do disco, mas ele evoluiria de tal forma que quando ele chega perto de síncronas astronômicas, a densidade do disco já é baixa o suficiente para que o gap que o Júpiter vai abrir vai ser muito grande e também vai fazer com que ele não migre ou que ele migre muito pouquinho e praticamente fique onde ele está. Tá? Então, esse é um ponto que ficou em aberto no artigo, a gente só teve que discutir isso, a gente não sabe o que fez Júpiter parar, mas poderia ter sido ou um grande gap devido à queda da densidade do disco, o que faria ainda um pouquinho de gás sobreviver mesmo depois de Júpiter parar, ou simplesmente que o gás acabou quando Júpiter chegou lá. Entendi. Mas nesse trabalho a gente não modela isso muito bem, a gente simplesmente modelou o crescimento de Júpiter baseado nas prescrições analíticas. Entendi agora, entendi. Então, a parte de dentro de 5 unidades astronômicas, aqueles asteroides estão sofrendo arrasto gasoso, Sim. mas eles ainda continuam ali numa parte. Então, eles, de certa forma, o gás já está meio rarefeito também. O gás ele cai aqui com 2 milhões de anos, acho que a gente considerou. Mas você vê que mesmo não sei se dá para ver o videozinho aqui, quando quebra os pontos menores aqui, eles vão migrando para dentro porque tem gás. 5 unidades astronômicas está aqui, então tudo continua migrando, tá vendo? E eles migram porque... Não é por causa da ressonância, não. É por causa do gás. As ressonâncias são os pontilhados aqui em cima, mas o gás, esses pequenininhos aqui de baixo, eles migram por causa do arrasto gasoso. Entendi. Obrigado. Valeu. É uma boa pergunta. Obrigado, Ernesto. Rafael Ribeiro, por favor. Rogério, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É fantástico também, como diz o Ernesto, gostei muito. Não sei se você discutiu num paper outras implicações, mas tem um problema aí sobre a metallicidade de Júpiter, que não é bem explicada. O Júpiter acreditou material sólido, né? E até saiu um paper recentemente que aqueles plantas mais são gerados no pico de pressão, no pressure bump, não é possível que eles acretem para o Júpiter. Você chegou a medir isso? Se há uma eficiência de acreção aí? Não, a gente não discutiu nada sobre a metalicidade de Júpiter ou a acreção de elementos pesados. A gente até discutiu bastante sobre isso, mas se ia discutir isso ou não. Mas não é muito claro, né, da onde pode ter sido acretado esse material, né? Porque um dos argumentos, na verdade, também de fazer Júpiter migrar de muita distância é que seria mais fácil, o disco é mais frio, a grandes distâncias, então seria mais fácil de Júpiter adquirir materiais mais pesados. Mas não sei se existe muito constraint nisso, a gente não considerou. Também. Eu vi que é cerca de 10 massas da Terra, mais ou menos, que Júpiter tem que ter acretado, planetesimais. Será que tudo isso dá para acretar? Não sei, mas também eu vi uma palestra faz pouco tempo, o artigo não está publicado ainda, mas isso ainda é uma parte de muito estudo. Eu vi uma palestra sobre o pessoal estudando na parte de astrofísica discos que possam ter sombra, né, shadow de disco. E nesse tipo de disco, o que acontece é que o disco poderia ter uma temperatura um pouco menor na midplane, já logo atrás do ice line. E nesse caso, você poderia ter elementos pesados nos planetesimais já ali. E isso não seria problema. Nesse caso, Júpiter poderia se formar. Mas a gente não sabe. A gente não sabe isso. Legal. Muito obrigado. Não, essa é uma boa questão, uma boa pergunta. A gente discutiu sobre falar disso no artigo também, mas vai virar muita coisa, vai ficar mais especulação, vai confundir o leitor, melhor não discutir. Legal, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Rafael. Mais alguém?
Eu tenho uma questão, você falou daquele problema lá do SFD, né? Uhum. Então, se você tem um SFD, você falou que a escala de tempo, né, para o processo colisional é bem maior. Uhum. A minha pergunta é realmente, quer dizer, não que vocês tenham feito, mas já viu algum estudo que, dado uma certa distribuição, né, e você, qual é a evolução de uma SFD, você dando o tempo suficiente para ter uma evolução colisional boa? Existe algum perfil de alteração Não de muito, né? pressionar objetos grandes e algum processo? Não, então esse foi o trabalho do Bill, né, de 2005, ele fez alguns, e depois ele revisitou isso, acho que em 2015, 2020, basicamente esse ponto. Vocês conseguem ver meu mouse agora, né? Sim, sim. Então, basicamente, esse é o ponto. O cinturão, ele tem Preserva. esse SFD, que são as bolinhas aqui. Então, o que acontece é, objetos que estão abaixo de 100 quilômetros, eles evoluem colisionalmente muito rápido. Então, você vê essa linha sólida mudando bastante. Mas o que está para cima de 100 quilômetros aqui, ele basicamente mantém a evolução. E aqui o Bill foi até 30 bilhões de anos de simulação, né? Então, depende da massa, a velocidade com que isso muda depende da massa, mas o que é observado é que esse slope, que vamos colocar de 100 até talvez 300, ou alguma coisa 400, isso não muda muito desse bump. O que pode mudar talvez é essa região maior aqui, que eles chamam às vezes do pé, no foot, e você pode ter objetos talvez crescendo aqui. Então você conseguiria fazer essa linha daqui, ela evolui para essa minhoquinha, aí ele mantém esse slope, e esse aqui embaixo ele começaria a crescer um pouco mais assim. Mas esse slope daqui, não, é muito difícil mudar isso, só por evolução colisional. Então, seguindo o raciocínio desse estudo aí, dá para dizer que você não consegue corrigir aquele problema, então, né? Aparentemente não conseguiria muito, né? Porque aqui, do jeito que a gente tem, o que vai acabar acontecendo é o que você já vê aqui, tá vendo? A gente começa com uma linha vermelha, e se você olhar acima de 1.000 quilômetros, esse preto aqui de cima, ele já começou a desviar um pouco daquele slope. Mas todos os objetos aqui menores, eles mantêm. Preserva a linha, né? Isso, você preserva essa linha, você gera uma cauda de colisional, que isso tende a entrar em equilíbrio colisional depois de um tempo, que isso já tem basicamente o mesmo slope do cinturão, porque está em equilíbrio, e aqui você vai crescer desviando, mas o que está aqui entre 100, 300, 400... Não consegue alterar. Porque esse é um vínculo, né? Um constraint bem forte, né? Se é isso... Então, é que, assim, o constraint, eu diria mais, é difícil falar que a conclusão que a gente colocou aqui é que aquela, né, assim, eu tentei escrever assim, caso tudo isso, essa população tenha sido implantada, ela deveria ter o SFD do cinturão. Já aparecido no início. Porém, a gente não sabe como ter sido implantado, por exemplo, por scattering, igual o Rafael mostra no trabalho dele, igual o Sean fez com o André, que você vai implantando de Júpiter e Saturno, teoricamente você poderia ter partículas de tamanhos diferentes sendo implantadas. Então, essa era outra questão, o papel de Saturno aí nesse exato, o quanto que ele polui, né? O quanto que ele afeta esse SFD. Exato. Aqui a única coisa que a gente pode falar é daquela população que estava no interior de Júpiter, que era a única que a gente tinha. Mas a ideia maior é, tipo, seja lá o que for implantado no cinturão, nessa região maior que 100 quilômetros, seja lá o que for implantado com o SFD do cinturão, porque isso não vai mudar. Certo. Legal. Então, muito bom. Alguém mais? Mais alguma pergunta, algum comentário? Ernesto, por favor. Permite uma provocação aí, Rogério? Então, o GrandTAC, nesse seu modelo, é bastante desfavorecido, né? Porque aí não teria necessidade de você entrar e depois voltar e fazer toda aquela recomposição do cinturão interno. Não, na verdade, não. A gente não sabe, não há necessidade, tá? Na verdade, esse trabalho novo que a gente tem com o André também, na Nature Astronomy, ali naquele modelo você já não necessita do GrandTAC, né? Porque você forma 3 anéis de material,
O primeiro disco estaria só até uma unidade astronômica, talvez, o 3,5. O segundo disco já estaria na região que você forma Júpiter e Saturno, e você não teria nada no cinturão. Tá? E todos os objetos do cinturão do tipo S viriam da parte terrestre, e dos tipo C viriam da parte dos gigantes de gelo. Então, na verdade, naquele modelo você já não precisa do GrandTAC, e aqui também é a mesma coisa, não precisaria. E, na verdade, o GrandTAC foi proposto porque não havia uma boa explicação, né, para o disco seria truncado em uma unidade astronômica e porque o cinturão de asteroides teria baixa massa. Mas agora a gente tem inúmeras explicações para isso. Já era. Nada desprova o GrandTAC. É o que eu costumo falar para todo mundo que me pergunta, quando a gente apresenta o trabalho que a gente fez com o André, falar, isso desprova o GrandTAC? Não, não desprova, mas Júpiter vai migrar para uma parte do sistema solar que é vazia, então tanto faz. Pode acontecer, geralmente, não tem influência. É que geralmente as respostas mais simples são as mais corretas, né? Não sei, talvez. Seria uma GrandTAC é interessante, mas é muito complicado, né? Você precisa de muitos eventos. É um pouco complicado, exato. Mas é aquilo que eu falei, não dá para falar que não aconteceu, só não é necessário. Eu acho que não é mais necessário. Obrigado. Né? Ok. Mais alguém? Algum outro comentário? Alguma outra pergunta? Não? Então, agradecer novamente, Rogério, obrigado pela apresentação, parabéns, trabalho realmente muito interessante, muito denso, e o seu português está bom ainda. Teve umas horas que eu falei, como é que fala constrained, unlikely? Normal, faz parte. Unlikely é improvável. Né? Depois eu lembrei, mas na hora agora não sei mais falar. O cérebro da gente, ele se adapta rapidamente, e aí depois para voltar tem que ser bom tempo também, né? Legal. Eu agradeço todo o convite, e foi legal falar agora, porque o artigo acabou de ser aceito, eu corrigi os proofs essa semana, então eu vou colocar no archive, eu vou tentar por hoje, mas se eu não conseguir eu ponho segunda-feira, então se quiserem, segunda ou terça-feira deve estar o artigo disponível já. Aí, tem mais detalhes escrito. Legal. Tá bom. Ok, então. Obrigado.